Você talvez não se sente capaz. Você talvez não se sente preparado para começar alguma atividade, estudar, buscar conhecimento ou, sabe, alguma coisa na vida que você quer decidir conquistar. E talvez você não consegue porque você tem uma crença limitante na sua cabeça. Eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não sou bom o suficiente. A pergunta que eu te faço é: quem foi que falou isso para você? Quem foi que disse essa mentira para você? Nós não nascemos pronto. Alguém talvez colocou medos em você. Alguém talvez instalou mentiras na sua alma e você acreditou nessas mentiras. E essas mentiras têm moldado as tuas decisões. Talvez alguém te falou lá atrás que você não iria chegar em lugar nenhum. Talvez alguém te falou lá atrás que você não é bom, que você não é capaz. Mas isso não é verdade. Porque quem define o teu futuro não são as pessoas, mas é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele diz para você? Se podes, tudo é possível ao que crê. Independente da luta que você esteja passando, independente do sonho que você pensa em conquistar, é totalmente possível quando você acredita. Mas talvez você está duvidando de você mesmo. Por que Deus não está duvidando de você? Me explica essa daí. Como assim, Daniel? Você está duvidando de você, mas Deus não duvida de você. Qual é a prova disso? A prova é que ele te levantou mais um dia. Você acha mesmo, se ele não acreditasse em você, ele ia permitir você se levantar mais um dia? Não, se ele permitiu é porque ele continua acreditando no potencial que ele colocou dentro de você. Se ele permitiu que você acordasse mais um dia, ele continua acreditando em você. E o propósito de Deus na sua vida continua de pé. Você não vai viver de acordo com aquilo que as pessoas falaram, você vai viver de acordo com aquilo que Deus falou. Você não vai viver de acordo com a condição que está dizendo para você que você não vai chegar em lugar nenhum, que não vai dar certo, que é difícil demais. Não, você não vai viver de acordo com a condição, mas de acordo com a decisão e com a promessa que Deus já liberou na tua vida. Mas talvez por causa de muitos bloqueios emocionais, isso tenha impedido você de acreditar. Se você está ferido emocionalmente, se alguém tentou te rejeitar, te humilhar, te abandonar, te rebaixar, talvez esse é o motivo da sua falta de fé hoje. Tá vendo como bloqueios emocionais travam até o teu futuro, travam até a tua vida com Deus, travam até a tua fé? Por isso, irmão, você precisa entender. Assim como Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés tinha um bloqueio de autoimagem. Ele não sabia quem ele era. Mas Deus, ao longo da sua vida, e quando ele foi se conectando mais com Deus, perto de Deus, nós de fato entendemos quem nós somos nele. Perto de Deus, nós entendemos a nossa verdadeira identidade de filho. Talvez a identidade que colocaram em você foi de danado, que não faz nada direito, que não vai chegar em lugar nenhum. Talvez isso tenha moldado as tuas decisões, porque você pensa que isso é a sua identidade. Não, você não é sua dor, você não é essa identidade mentirosa que tentaram colocar em você. Você é filho de Deus, imagem e semelhança do Criador, nasceu para vencer e para avançar, tá? Entenda que palavras negativas não vai definir o teu futuro. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar nisso e rejeitar todo pensamento negativo, rejeitar todo pensamento ruim que já liberaram sobre a tua vida. Isso daí não define você. Você não pode acreditar nessas pessoas, porque pessoas feridas acabam ferindo, pessoas que têm medo acabam passando medo para você também, mas pessoas que têm fé acabam passando fé e esperança para você. Aprende isso, entenda que você não vai viver de acordo com aquilo que declararam sobre a sua vida. Você não é aquilo, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra de Deus já declarou para você antes da fundação do mundo. As pessoas aqui na Terra só te conhecem o quê? Talvez 1 ano, 2 anos, no dia que você nasceu? Só isso. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Ou seja, se Deus te conhece antes da fundação do mundo, ele decidiu que você iria nascer. E se Deus ele decidiu que você iria nascer, é porque Deus tem um propósito grande na sua vida. Se Deus tem um propósito grande na sua vida, a promessa continua de pé, porque você se levantou mais um dia. É Deus dizendo: meu filho, eu continuo acreditando na promessa que eu já liberei sobre a tua vida. Você só precisa se posicionar no chamado em que eu preparei para você. Se posicione. Talvez o que tenha atrapalhado são palavras negativas que já disseram para você lá na infância. E isso tem travado você, tem paralisado você. Talvez você tenha vergonha. É ou não é? Ah, Daniel, eu tenho vergonha de falar de Deus, tenho vergonha de gravar vídeos. Talvez o projeto que Deus colocou para você
né? Envolve você se expor, gravar vídeos, né? Enfim, talvez você é uma pessoa inteligente, mas não consegue falar. Talvez você não consegue se posicionar. Ei, presta atenção. Deus, ele vai te preparando quando você se posiciona. Mesmo Moisés tentando dar uma desculpa para Deus. Senhor, não sei falar. Deus, pode ficar tranquilo, seu irmão fala. Para cada desculpa que Moisés dava, Deus, ele já trazia a solução. Pessoas feridas que não sabem quem são, sempre vão trazer uma desculpa, mas Deus, ele sempre tem a solução. As pessoas estão sempre focadas só no problema, mas Deus, Jesus Cristo, foca na solução. Quando os discípulos viram o cego de nascença, falaram assim: mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele nem os pais, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus curou o cego. Porque enquanto muitos estavam focados na raiz, no problema em si, Jesus já tinha a solução. As pessoas estão sempre focadas nos efeitos da dor. Jesus vai lá na raiz e resolve. Então, vá na raiz do seu problema. Entenda o porquê que talvez você é procrastinador. Entenda porque talvez você fale tantas coisas negativas. Quem foi que falou isso para você? Ah, eu não consigo, Daniel. Eu não posso. Eu sou incapaz, eu sou preguiçoso. A pergunta que você tem que fazer é: o que te fez acreditar nisso? Pergunte para você mesmo: o que me fez acreditar que eu sou preguiçoso? Que eu não oro, que eu não leio a Bíblia, que eu não estudo, que eu não trabalho no projeto que vai me fazer prosperar? Por que eu tenho esse posicionamento? Porque talvez um dia você tentou e alguém criticou você. É ou não é? Talvez um dia alguém te prometeu algo e não cumpriu. E isso, de alguma forma, te desanimou, acabou com a tua esperança. Você talvez colocou expectativa em alguém que não supriu essa expectativa e isso feriu você. Ei, você não é as tuas dores. Você é o que Deus já declarou para você. Jeremias, eu não passo de uma criança, Jeremias 1. Deus fala assim: não fale isso, não passo de uma criança. Porque toda pessoa que eu enviar vai até você. Pode ficar tranquilo, Jeremias, eu estou contigo. Sabe o que significa isso? Por mais que você tenha bloqueios, por mais que você esteja com esse posicionamento, Deus, ele está contigo. Deus, ele está com você. Deus vai te preparando, você não está sozinho, tá? Entenda isso. Deus acredita em você. Ele acredita na promessa que ele liberou sobre a tua vida. Se posicione. Eu tenho vergonha, Daniel, que vão pensar de mim, o que vão falar, mas que necessidade de aprovação é essa? Você não é o que as pessoas dizem. Você é aquilo que Deus já disse sobre você. Talvez você tenha vergonha de falar de Deus, de gravar um vídeo, mas se você morrer hoje, quem vai se lembrar de você? Talvez algumas pessoas chorem. Vai passar um tempo, uma semana, um mês, nem vão se lembrar mais de você. Então, por que você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Quando você fica de boca fechada, quando você não fala da palavra de Deus, quando você não segue o seu propósito, sabe o que acontece? Pessoas perecem. Quando você se posiciona no propósito que Deus colocou na sua vida, pessoas são impactadas pelo poder de Deus. Pessoas são impactadas por causa de você ter se posicionado no propósito que Deus colocou na sua vida. Por isso, se posicione. Não tenha vergonha, não tenha necessidade de aprovação. O que as pessoas dizem sobre você falam mais das dores dela. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E aí, você é uma pessoa ferida ou você é uma pessoa curada? Se posicione naquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa o que as pessoas vão pensar. Não tenha necessidade de aprovação. Vai para cima. Faz o seu. Se desenvolva. Entenda que Deus é contigo nessa peleja, nessa luta. Deus é contigo nesse projeto. Em tudo que você for fazer, fala: Senhor, esteja aqui comigo. Eu preciso da tua presença, porque sozinho eu não consigo. Acredite, você vai chegar mais longe do que você imagina. Talvez o que tem limitado você e feito você duvidar do potencial que Deus colocou dentro de você foi justamente o fato de você ter ouvido coisas ruins lá na sua infância. Ei, essas coisas não definem você. O que importa é o que Deus já disse antes da fundação do mundo, que você é filho de Deus, vai vencer, vai prosperar, vai avançar, porque Deus é contigo, tá? Guarde essas palavras no seu coração. E se você quiser adquirir o livro, o e-book Deixando de Ser Limitado, é um e-book que eu escrevi falando sobre inteligência emocional e espiritual. Como resolve bloqueios emocionais. Nesse livro eu mostro com base bíblica quem você é no Senhor. Tá aí, link na descrição, tá bom? Para você que quer adquirir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos.
Fiquem na paz, fiquem com Deus.